São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus queridos, dando continuidade, não é? A formação sobre o exame de consciência hoje, depois de ter dado conselhos práticos, depois de ter falado da importância e necessidade do exame de consciência, até falava ontem com a irmã Maria Joana, paz interior em 3 minutos. Como assim, irmã Maria Raquel? Paz interior, conquiste a paz em 3 minutos? Sim, Dom Lourenço está dizendo que sem exame de consciência não há paz interior. E São José Maria Escrivá vinha em nosso auxílio dizendo, eu só estou pedindo 3 minutinhos para o seu exame de consciência diário. Então, conquiste a paz interior com 3 minutinhos, em 3 minutinhos, como o exame de consciência diário. Meus queridos, a formação de ontem, quem perdeu, vai lá, tá? Não deixa de receber essa formação. Porque hoje nós entramos, então, vamos aprofundar o que começamos ontem. O nosso intuito aqui é que, de fato, essa quaresma de São Miguel transforme a sua vida. Essa quaresma de São Miguel, essas pregações, essas formações, de fato, te tragam a essência daquilo que é a nossa fé cristã católica, que você possa, então, viver de acordo com essa fé e, portanto, proclamar as bem-aventuranças, proclamar a felicidade de pertencer ao Senhor. Nossa Senhora é bem-aventurada, é feliz, porque viveu, não é, essa totalidade da fé, porque viveu a fé. E é isso que nós estamos então buscando traçar aqui uma rota, um caminho, não com novidades, porque o cristão católico não fica com esses invencionismos, não. Nós temos um caminho seguro, um caminho que já foi traçado e percorrido por milhares e milhares, não é, de homens e mulheres no decorrer desses anos, no decorrer desses milênios aí de igreja. Então, nós temos um caminho seguro. E hoje, então, nós entramos naquilo que nos dá uma segurança, que são exatamente os mandamentos da lei de Deus. Calma, calma. Talvez todas as vezes que alguém começou a falar sobre os mandamentos da lei de Deus, você já ficou um pouco cheio de ressalva, né? Não, Deus não é assim, Deus não é esse legislador, Deus não é essa pessoa, não é, que fica mandando fazer as coisas, isso não combina com Deus. Calma, calma. De fato, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver com as legislações muitas vezes que estão aí, não é? Calma. Deus não tem a ver aqui com as exigências que muitas vezes nos são impostas e que se você, não é, não cumpre, não faz, de repente vem aí algum dano. Calma. Aquilo, quando nós falamos os mandamentos da lei de Deus, nada mais é do que o cuidado de Deus. E assim deviam ser as nossas leis, as leis que regem a nossa sociedade. Devia ser sempre a manifestação, não é, do cuidado para com o povo. Nem sempre funciona assim, nós sabemos. Mas, tratando-se então de Deus, é sempre um cuidado com você. Um cuidado com você. Quantas pessoas hoje você conhece e que até falam, partilham com você e dizem assim, olha, eu estou desorientado, eu estou desnorteado, eu não sei que rumo tomar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Irmã Maria Raquel, eu não sei que direção tomar, eu estou perdido, eu estou perdida. Quantas pessoas estão assim? Exatamente para não deixar você perdido, exatamente para não deixar os seus filhos perdidos, Deus, então, estabelece as diretrizes. Deus nos reorienta, Deus nos reconduz. Os mandamentos é tudo aquilo que não são exigências, preste atenção, que estão fora de nós, mas são exigências do nosso próprio coração. Só que acontece que, em razão do pecado original, nossa visão está turva. Nossa visão está turva e nós não chegamos então naturalmente a essas conclusões e por isso Deus veio e nos reorientou, não é? Estávamos perdidos, andando errantes, desgovernados. Deus então, em sua infinita misericórdia, espera, filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou reorientá-los, eu vou reconduzi-los.
Caminhem por aqui, vocês caminharão em segurança, vocês serão felizes. Isso aqui são os mandamentos da lei de Deus. Deixa eu iniciar trazendo para você a experiência do Pedro. Preste atenção. Preste atenção naquilo que aconteceu com Pedro, porque eu tenho certeza que muitas vezes é isso que acontece com você. Pedro, ele morava numa pequena vila e nessa vila vivia um mestre da vida interior, um mestre espiritual que era conhecido por sua sabedoria, por sua profunda compreensão da vida, não é? Sempre Deus coloca ali ao nosso lado uma pessoa, alguém que fala com sabedoria. Alguém que nos adverte, alguém que nós falamos assim, é boca de Deus para nós, não é? Alguém que nos instrui, alguém que traz essa orientação espiritual, não é? Ninguém é um bom guia de si mesmo. Todos nós precisamos de uma orientação. Bom, Pedro vivia numa pequena vila onde morava este mestre da vida espiritual, da vida interior. E muitos vinham de longe, só para ouvi-lo. Só para ouvi-lo. E um de seus aprendizes mais dedicados era o jovem Pedro. E desde muito cedo, Pedro começou a mostrar um desejo ardente por aprender sobre a verdade e o bem. E por isso o mestre tomou a sua direção. Pedro, eu vou te ajudar. Pedro tinha sede, tinha desejo de conhecer a verdade. Sabe, ainda que nós hoje, você hoje se encontre no erro, ainda que você hoje se encontre perdido, confuso, o primeiro passo que você precisa é dizer, eu quero encontrar a verdade. Retidão, retidão. Eu quero encontrar a verdade, ainda que isso signifique mudança então de vida. Tem pessoas que procuram calar a verdade porque não querem mudar de vida. Quando Jesus começa a proclamar então o reino, proclamar a verdade do evangelho, aquilo que é projeto e plano de Deus, é verdade que muitos ouviram e mudaram de vida. Mas aqueles que não queriam mudar de vida, qual a solução que encontraram? Vamos matar Jesus. Vamos matar a verdade. Mas a verdade é imortal. Vamos matar a verdade. Muitas vezes, as pessoas que se encontram num caminho diferente, num caminho equivocado, querem matar a verdade. E com isso querem matar a única coisa que poderia libertá-las daquele erro. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, para um instante, olha para a sua vida. É você e Deus aqui. Santa Teresa vai dizer, nunca foi entre você e os outros. Sempre foi entre você e Deus. Então, entre você e Deus agora, dá uma olhada. Dá uma olhada como é que está a sua vida, o seu relacionamento com Deus, mas também ali, essa realidade temporal. Como é que está a sua vida profissional? Como é que está no seu trabalho? Como é que está a sua vida em família? Como está o seu matrimônio? Como estão as suas amizades? Será que existem ali certos desajustes? Será que existe hoje nós falamos tanto nos vícios, será que existe uma desordem, um desequilíbrio? Pede ao Senhor, Senhor, eu quero encontrar a verdade e que essa verdade me liberte hoje. Me liberte desta desordem, me liberte me reencontre, porque eu não quero caminhar perdido. Quantas pessoas que até galgaram aí um grande sucesso profissional, mas no fundo se encontram perdidos. Perderam-se, inclusive de si próprios. Quantas pessoas afastaram-se da sua essência para poder vender uma imagem, para poder agradar os outros. Já não sabem quem são, já não sei quem sou. Bom, Pedro queria encontrar a verdade. E certo dia, enquanto caminhava com aquele mestre pelo campo, Pedro perguntou ao mestre, por que Deus nos deu os mandamentos? Eles parecem às vezes tão rígidos, tão limitadores, não deixam eu fazer aquilo que eu quero fazer. Não seria mais fácil se Deus apenas dissesse o que é certo e errado em cada situação e pronto, sem os mandamentos ali engessados? O mestre sorriu e percebeu que era o momento de Pedro aprender uma lição profunda. O mestre sorri e percebe que hoje é dia de você aprender uma lição profunda. Ele fez sinal para que Pedro seguisse até a beira de um rio que corria próximo ali. Pedro, observe este rio. Imagine você agora, ali caminhando com esse mestre e sendo conduzido à margem daquele rio. Observe você esse rio. E o mestre disse,
o rio flui livremente entre as margens, trazendo vida e frescor por onde passa, não é? O rio, ele corre e ele vai trazendo vida às margens, vida a tudo aquilo que se encontra nas margens deste rio, trazendo vida e frescor por onde ele passa. Mas imagine se as margens que o contêm desaparecessem. O que aconteceria? O que aconteceria, Pedro, se as margens do rio fossem retiradas? As margens limitam, as margens, na verdade, estabelecem o caminho, o fluxo, o correr do rio. E é graças a isso, então, por onde o rio passa, existe vida, existe frescor. Mas imagina, Pedro, se essas margens fossem retiradas, o que aconteceria? Com a nossa vila que está aqui, por exemplo, a vila seria inundada. Aconteceria inundações. O Brasil sofreu tanto com as inundações que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. Quando as margens já não continham mais aquele volume de águas. E o que aconteceu? Inundação. O que aconteceria, Pedro? E Pedro disse, sem as margens o rio se espalharia. O rio perderia a sua força. Ele não teria mais direção. E em vez de trazer vida, ele iria causar inundação e destruição. Preste atenção nisso aqui. Sem os mandamentos do Senhor, nós vamos ver um a um esses mandamentos hoje. Mas primeiro eu preciso fundamentar o que nós vamos ver. Sem os mandamentos, veja o que Pedro disse. Sem as margens, o rio se espalharia. Ele deixaria de ser rio, inclusive, muito provavelmente, ele se espalharia, ele ia perder a sua força. Ele não teria direção, e em vez de trazer vida, ele causaria inundações e destruição. Entende isso aqui? Sem os mandamentos, sem a orientação do Senhor, você perderia a sua força. Você perderia a direção. E ao invés de ser instrumento e luz, você acabaria gerando destruição. É isso aqui. É sobre isso que nós estamos falando nesta manhã. Eu preciso que você compreenda isso aqui. Então o mestre continuou, de fato. Pedro, os mandamentos de Deus são como as margens desse rio. Eles não estão ali para limitar a sua liberdade. Não. Mas para guiar a sua liberdade. Para dar direção ao nosso fluxo. Para nos manter no caminho que nos leva à verdadeira vida. Deus te criou, Pedro, com a natureza específica. Assim como o rio foi criado para fluir entre suas margens. Sem essa orientação, sem mandamentos, perderíamos a nossa essência, perderíamos nossa direção. Olha isso aqui. Olha isso aqui. As margens estão ali não para paralisar o rio, muito pelo contrário, mas para que o rio flua com mais força. Os mandamentos estão aí não para limitar a sua liberdade, mas para que a tua vida flua com mais força, com mais intensidade. Não é para tirar a sua liberdade, mas para orientar, guiar a sua liberdade. Filho, imagine um carro, uma Ferrari, né? Imagine um carro potente. O seu motor é forte, ele tem força. E esse carro vai, mas imagine esse carro sem governo. Imagine esse carro sem freio. Imagine esse carro sem a direção, sem volante. Esse carro vai destruir o que encontrar pela frente e se autodestruir. Esse é você sem os mandamentos, sem direção, sem freio. Entende? Que é o que acontece quando você tira da sua vida os mandamentos. É por isso que agora eu convido você a agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por me dar os mandamentos. Obrigada por me dizer o bem que eu devo perseguir e o mal que eu devo evitar. Obrigada, Senhor, por não me deixar aqui neste mundo perdido, desorientado. Obrigada, Senhor. Porque eu sei exatamente o bem que eu preciso perseguir e o mal que eu devo evitar. Agradece. Talvez você nunca tenha agradecido ao Senhor os mandamentos. Imagina que você vai sair de casa e hoje em dia, não é? Se usa muito o GPS, porque a gente não consegue chegar em algum lugar que nunca foi antes sem o GPS. Então, você vai hoje, chegou a Fortaleza, desceu ali no aeroporto e fala, eu preciso ir no Instituto Hesed.
Estou vindo para a festa de São Miguel. Não, eu não posso deixar de ir no Instituto Hesed. Então, imediatamente você ali, um aplicativo, vai descobrir como é que eu chego no Instituto Hesed. E quando, então, o aplicativo dá o mapa, a orientação, você vai seguindo tudo direitinho. Por quê? Porque você quer chegar lá. Imagina sem o mapa. Você não iria conseguir, perguntando de pessoa em pessoa, orientações desencontradas, aquela confusão. Você vai seguindo o GPS, porque você quer chegar lá. Eu te pergunto, aonde você quer chegar? Você quer chegar na vida bem-aventurada, nessa vida plena e feliz? Usa o GPS dos mandamentos, não tem como dar errado. Então, dito isso, vamos caminhar por aqui. Vamos fazer este caminho maravilhoso, examinando cada um dos mandamentos da lei de Deus. Espero que o tempo nos favoreça. O primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. O irmão Luiz Maria costuma dizer, não é, que se a gente observa o primeiro mandamento, nós observamos todos os outros. São 10 os mandamentos da lei de Deus. Os 3 primeiros dizem respeito diretamente a Deus. É o seu relacionamento com Deus. Os 7 seguintes diz respeito ao seu relacionamento com o próximo. Não é? Olha aí como é mais complicado relacionar-se com o próximo. São 7. Os 3 primeiros diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Primeiro mandamento: amar Deus acima de todas as coisas. É aqui que muita gente cai, já no primeiro mandamento. Começa a amar outras coisas, pessoas. Até ama o Senhor, mas não ama como Deus pede, com toda a força do coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Amar a Deus com todo o seu ser. Amar a Deus. Até o ponto de, como os mártires, não é? Derramar o seu sangue, dar a sua vida por amor ao Senhor. Pode ser que hoje você olhe para dentro de si e diga: eu acho que eu ainda não amo Deus dessa forma, mas eu quero. Eu quero. E Deus se inclina para esta oração, sabe? Porque é uma oração humilde. É uma oração sincera. Dizer: Senhor, eu te amo, mas eu sinto que eu ainda não te amo como eu deveria te amar. Eu ainda não te amo com aquele amor dos santos, com o amor da Santíssima Virgem, com o amor dos mártires, com o amor. Eu ainda não te amo assim, mas eu quero. Eu quero. Diz isso para o Senhor agora. Eu quero te amar com todas as forças do meu coração. Amar-te mais do que a mim mesmo. Amar-te mais do que os meus. Amar-te mais do que o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais. Senhor, eu quero te amar acima de tudo. Quantas pessoas, por exemplo, que são chamados à vida consagrada e não conseguem responder ao chamado do Senhor, sabe por quê? Porque às vezes está ali uma mãe que vem em primeiro lugar. Está errado. Está errado. Eu sempre partilho isso quando vamos falar sobre este tema, quando no dia, não é? Meus pais me ajudaram muito no meu caminho, sim, de discernimento vocacional, muitas vezes sem nem perceberem. Porque ali a minha casa, a minha família era a igreja doméstica. Ali eu aprendi os princípios, ali eu aprendi a fé. Ali eu recebi, não é, o amor, o carinho, a formação que eu precisava. Mas quando chegou ali na hora H, olha, minha mãe, ela preparou até o meu enxoval. A gente chama assim, não é? Você vai fazer um enxoval aí para o casamento, para o menino que vai nascer. Pois é, para a vida religiosa tem um enxoval que precisa preparar também. Minha mãe preparou tudo com carinho, preparou tudo. Eu só passei para ela a lista. Mãe, precisa disso aqui. E ela fez tudo. Mas quando chegou a hora de sair de casa, que a mala estava pronta, minha mãe desabou, tadinha. Ela caiu no choro. Ela se sentiu, é humano. E ela ali, por um momento ali, não é? Ela dizia: minha filha, não me deixe. Não é? Foi eu precisava passar por aquela prova. Na verdade, minha mãe foi um instrumento. Era eu que precisava passar por aquela prova. E o quanto eu amo os meus pais, minha família, enfim. Então, ver minha mãe ali chorando, pedindo, dizendo: minha filha, não me deixe, não vá. Eu olhei para ela, né? E ela deitou ali, pôs a cabeça no meu colo. E eu, com a força do alto, do Espírito Santo, porque não era minha, eu disse: mãe, levante-se.
Eu preciso ir. E a senhora precisa me deixar ir. Porque Deus está me chamando. Deus visitou a nossa família e Ele está me chamando. Eu amo muito a senhora, mas eu não posso te amar mais do que Deus. Eu não posso te amar mais do que a Deus e a senhora não pode me amar mais do que a Deus. Do contrário, seríamos duas idólatras aqui. Nós precisamos amar Deus acima de tudo, inclusive nesta hora. Amar Deus mais, o amor a Deus precisa estar acima do amor que eu tenho por ti. E a senhora também amar a Deus acima do amor que a senhora tem por mim, sua filha. E por isso, na força e poder do Espírito, entregar e devolver a Deus aquilo que Ele te deu. E nos levantamos juntas e fizemos o que precisava ser feito. Amar a Deus acima de tudo. Compreende isso aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por milhares de gerações para os que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu uso de misericórdia por milhares de gerações para com aqueles que me amam e guardam os mandamentos. Êxodo 20. Filhos amados, você ama o Senhor? Eu estou te perguntando isso aqui. Você ama o Senhor? Pensa um pouco, medita, reflete um pouco. Nós vamos ler no Evangelho. Jesus vai dizer quem é aquele que verdadeiramente ama o Senhor. Quem é aquele que verdadeiramente vai entrar no céu. Ele vai dizer, não é aquele que diz Senhor, Senhor. Tem muita gente dizendo Senhor. As igrejas estão lotadas de pessoas que estão dizendo Senhor, né? Senhor me liberta, Senhor me cura, Senhor, Senhor, Senhor. Tem muita gente com o nome do Senhor nos lábios. Mas Jesus vai dizer, não são esses que vão entrar no céu. Olha isso aqui. Mas quem então vai entrar no céu? Aquele que me ama, não é aquele que diz Senhor, mas é aquele que observa os mandamentos. É aquele que faz a vontade de Deus. Esse me ama de verdade. E é esse o que vai entrar no céu. Então como é que eu sei se eu verdadeiramente amo o Senhor? Se eu estou observando a palavra de Deus, se eu estou vivendo os mandamentos. Quando você diz na tua oração, Senhor, eu te amo, mas eu quero te amar muito mais, você está pedindo a fidelidade à palavra. Jesus vai dizer ainda, João 14, 21, 26, quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Aquele que observa os mandamentos. Tem Deus então fazendo morada nele. É um com o Senhor. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus, amar Deus acima de todas as coisas. Você está começando a compreender o que significa isso. Amar Deus acima, obviamente, do teu trabalho. Amar Deus, sabe, é tirar qualquer ídolo que está no trono do teu coração. Quem é que sentou nesse trono? Será que foi o prazer, o sexo, a comida, alguém? Tira, é tirar. Dizer, não, aqui é Deus que vai sentar. Catecismo da Igreja Católica, número 2083. Pelo primeiro mandamento, Deus nos convida a crer e esperar nele e a amá-lo acima de todas as coisas. Nada pode estar no lugar de Deus. Eu falava para você isso há pouco. Catecismo está dizendo, nem família, nem amigos, nem bens materiais, pois Deus é a fonte do nosso ser, sem o qual jamais poderíamos existir. Quando você, então, não observa, você está... Quase é como se nós estivéssemos conectados a uma fonte e você rompe. Você rompe essa fonte, por isso você vai enfraquecendo. Deus é a fonte do nosso ser, sem o qual jamais poderíamos existir. A desobediência ao primeiro mandamento é raiz de todos os pecados, que é a soberba. A criatura que se coloca no lugar do Criador. Maria Jona partilhava isso comigo. Dizia, eu li em algum lugar, irmã Maria Raquel, que na verdade, o pecado do orgulho, ele está presente em todos os outros.
É mais ou menos isso aqui. Desobedecer o primeiro mandamento é a raiz de todos os pecados. Todos os pecados encontram a fonte aqui. Na desobediência ao primeiro mandamento. É a soberba, é o orgulho. Você está colocando a criatura no lugar do Criador. Você está colocando coisas, emprego, propostas, pessoas no lugar de Deus. Aí, filho, não tem como nada dar certo. Não tem como nada dar certo. Você conhece alguém que experimenta hoje uma dependência emocional, uma dependência afetiva, até mesmo uma dependência sexual, pessoas que estão escravizadas. Dependem da atenção, dependem de alguém. Pessoas que não são livres no seu relacionamento. Por quê? Porque Deus não está em primeiro lugar. Que bonito quando nós voltamos na vida da Beata, não sei se ainda é Beata ou se já, mas a Beata Chiara Lucci, essa jovem falecida, salvo engano, aos 19 anos, bem jovem, Chiara faleceu de um câncer. Mas na sua história, na sua biografia, tem um acontecimento muito interessante quando ela namorando um rapaz. Gostava muito deste rapaz, mas terminou o relacionamento. E quando o rapaz foi perguntar, mas por que, Chiara? Por que você está rompendo comigo? Chiara foi surpreendente na sua resposta. Como todos os santos nos surpreendem. Ela disse, sabe por quê? Porque eu percebo que você me ama mais do que a Deus. E isso eu não consigo suportar. Sabe por quê? Porque eu percebo que você me ama tanto, tanto, que você me ama mais do que a Deus. E isso eu não posso suportar. Olha isso aqui. Quanta violência hoje nos relacionamentos. Mas você tinha que ter percebido isso lá atrás. Essa pessoa que lhe ama acima de tudo, inclusive de Deus, não serve para estar do teu lado. É aquela pessoa que amanhã pode tirar a sua vida. É aquela pessoa que amanhã pode estar te violentando. Porque o amor que não tem em Deus a sua fonte não passa de uso, abuso, domínio, possessão. Como é que chama? O feminicídio hoje que chama, né? É esse o nome? De tantas mulheres que estão aí, não é, sofrendo tanto, violentadas. E aqui eu quero aconselhar essas minhas queridas amigas, irmãs e filhas espirituais. Cuidado, olha a Chiara. O homem que está do teu lado, que te ama mais do que a Deus, cuidado, liga o sinal vermelho. Isso não é saudável. Maria Raquel, a senhora está dizendo que eu tenho que romper esse relacionamento? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que esse amor precisa encontrar em Deus a sua fonte. Do contrário, não teremos aqui um final feliz. Não teremos aqui boas notícias. É o que nós estamos vendo aí nos jornais, nos noticiários toda hora. Assim como uma mãe pode sufocar um filho quando ela ama esse filho mais do que a Deus, entende? Então eu me detive mais nesse primeiro mandamento porque disso aqui depende de todos os outros. Eu sei que muitos estão aí até assim meio perplexos diante daquilo que eu estou trazendo. Você nunca tinha pensado no mandamento dessa maneira. Mas é exatamente a margem do rio que garante força ao rio, que garante orientação ao rio. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Deus aqui está trazendo equilíbrio, está trazendo ordem para muitos relacionamentos que estavam desordenados. Você passa o dia trocando mensagem com essa pessoa. Não é verdade? Quantas mensagens você trocou com Deus hoje? Deus quer te curar primeiro. Deus quer te libertar primeiro, para que você possa, de fato, relacionar-se de maneira saudável. Repito, queridos, quando a fonte não é o amor de Deus, o que você vai ver é posse, domínio, uso, abuso. Porque nós só podemos amar livremente quando esse amor tem sua fonte em Deus. Amém? De acordo com o catecismo, o primeiro mandamento proíbe a idolatria, que significa venerar como Deus aquilo que não é. Exigem dos fiéis
que evitem o pecado da superstição, práticas ou crenças que atribuem a certos objetos ou rituais um poder sobrenatural indevido. Então, combatendo aqui a superstição, a irreligião, como a tentativa de Deus, a blasfêmia, a simonia e da apostasia, heresia, cisma, que são pecados contra a fé, ou seja, negar verdades da fé. Tem muito cristão, e aqui entre aspas, católico, fazendo isso e achando que isso aqui é normal, e não é. Ou você abraça a totalidade da fé cristã católica, ou do contrário, filho, você está aqui, mas você é protestante. E aqui, com todo respeito aos meus queridos irmãos que professam aí outra fé, mas aqui eu estou fazendo uma pregação para cristãos católicos, usando o catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, a doutrina cristã católica. Eu preciso dizer isso para os meus irmãos na fé. O cristão católico, ele abraça o conjunto da revelação, toda a verdade revelada, ou do contrário. Embora você se diga católico, mas você não é de fato, é de nome. Como, por exemplo, não, eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Tem sim algumas matérias que existem aí um espaço, mas outras não, são verdades de fé, são dogmas. A Imaculada Conceição da Virgem Maria, não, eu até acredito na intercessão de Nossa Senhora, mas não acredito nessa história de Imaculada Conceição. Como é? Não há essa margem aqui, não existe. É dogma. A Imaculada Conceição da Virgem Maria. Os anjos existem, é uma verdade de fé. Parágrafo 328 do Catecismo da Igreja Católica. Ah, eu sou católico, mas essa história de que anjo existe, estou fora. Como é? É uma verdade de fé. Isso aqui foi declarado pela igreja. Entende? Tem muito católico que não recebeu a formação sobre isso aqui. Por isso a importância, filho, filha, de você estar aqui. É por isso que você está aqui, para conhecer a sua fé. A gente soma aquilo que a gente conhece. E quando a experiência com Jesus ela é verdadeira, ela é autêntica, a gente tem essa sede. Eu quero estudar, eu vou comprar o catecismo da Igreja Católica, eu vou comprar a Sagrada Escritura, eu vou fazer aí uma vaquinha, um esforço para adquirir, vou começar a ler a vida dos santos, porque eu quero aprender. Eu quero aprender, tem tanta riqueza. Meu Deus, quanto tempo, as pessoas chegam, quanto tempo eu perdi, irmã Maria Raquel, eu não sei quase nada. Calma, não desespera. O Instituto Hesed está aqui exatamente para te catequizar. Para te catequizar. Para que você possa aprender a sua fé. Para que você possa então bem viver a sua fé. Olha que bênção, olha que alegria. Então, o cristão católico, ele não tem esse discurso. Isso aí, outras religiões, as pessoas podem fragmentar. Não, eu fico com isso aqui eu tiro. Essas páginas do Evangelho, esses livros aqui foram inspirados. Esses outros aqui já não foram. Não, isso aqui é o cânon das Escrituras. Todos esses livros aqui, na Sagrada Escritura, foram confirmados. É a voz de Deus. A igreja, lembrando que a Bíblia veio depois, a igreja veio primeiro, tá? Então foi a Igreja Católica que nos entregou a Sagrada Escritura. Primeiro veio a igreja, depois veio a Bíblia. A Sagrada Escritura como nós temos então aqui hoje. Não veio primeiro a Bíblia e depois da Bíblia nasceu a igreja. Não, primeiro veio a Igreja Católica, Apostólica Romana. E a Igreja Católica nos entregou o cânon dos livros sagrados, nos entregou a Bíblia. Depois veio alguém e disse, não, isso aqui não está muito de acordo. E com a sua percepção saiu rasgando, excluindo e reinterpretando. A Sagrada Escritura, inclusive, está aqui, não é? Não é de livre interpretação. Nós temos a voz da igreja que nos dá segurança. Então, vamos lá. Eu tenho duvidado conscientemente da existência de Deus? Ou negado alguma verdade da fé católica? Eu tenho procurado aprender mais sobre a minha fé e vivê-la plenamente? Isso é observar o primeiro mandamento. Muitas vezes a gente olha para os mandamentos apenas como aquele rol de nãos. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Viver os mandamentos é um sim. Será que eu tenho procurado conhecer mais a minha fé? Será que eu tenho procurado viver plenamente a minha fé?
Eu confio plenamente em Deus, especialmente em tempos difíceis, porque quem ama, né, confia. Santa Teresinha vai dizer que a confiança é um fruto delicioso, o abandono é o fruto delicioso do amor. Eu amo, eu confio em Deus. Eu confio plenamente em Deus, especialmente nos tempos difíceis. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, ou existem aspectos da minha vida que coloco acima dele? Há algo, alguém que eu trato como mais importante do que Deus? Isso pode incluir dinheiro, sucesso, poder, ou até mesmo outra pessoa. Quantos que estão sacrificando Deus no altar aí de uma carreira de sucesso? Quando você deve sacrificar a carreira de sucesso no altar do Senhor. Compreendem isso aqui? Participei de práticas supersticiosas ou ocultas, buscando poderes ou conhecimentos fora de Deus. Fui respeitoso com os nomes de Deus, da Virgem Maria dos Santos, ou usei seus nomes de forma leviana ou em vão. Eu acho que a Marijana está me perguntando se eu preciso de tempo extra. Eu acho que amanhã que eu vou conseguir terminar. Ou a gente vamos caminhando com calma aqui, porque, não é? Vamos examinando a consciência. Se não der tempo hoje, amanhã a gente volta. Minha vida de oração é constante e sincera. Eu dedico tempo para me comunicar com Deus todos os dias. Eu fiz promessas a Deus que não cumpri. Ofereço a Deus sacrifícios voluntários como forma de adoração, de agradecimento. Então veja, tudo isso é primeiro mandamento da lei de Deus. Quando você tem atenção com a sua vida de oração, quando você tem atenção, dedica o seu tempo também para estar com o Senhor. Tudo isso é observância do primeiro mandamento da lei de Deus. Como seria, não é, meus irmãos, se nós acordássemos pensando em Deus? Se nós vivêssemos pensando em Deus? Se nós dormíssemos pensando no Senhor? Eu tenho certeza que tinha muitas doenças aí que seriam erradicadas. Santa Teresinha vai dizer, eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar em Jesus. Eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar em Jesus. É o primeiro mandamento da lei de Deus, amar o Senhor. E quem está apaixonado pensa naquele que ama, a todo instante. Será que as coisas do mundo não estão sufocando esse amor? Será que as preocupações do mundo e até mesmo as coisas de Deus não estão sufocando Deus das coisas na sua vida? Acordar pensando em Deus. Tem uma canção que vai dizer que a cada novo dia, o meu primeiro olhar encontre sempre o teu. É mais ou menos o que a gente vive na madrugada, não é? A cada novo dia, que o meu primeiro olhar encontre sempre o teu. Segundo mandamento da lei de Deus. Coloca aqui, vai colocando no chat a sua percepção, aquilo que você aprendeu, o que é que Deus falou já nesse primeiro mandamento. A gente podia passar o dia aqui nesse primeiro mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus, não tomar seu santo nome em vão. Manda respeitar o nome do Senhor. Né? Proclamar este nome, na verdade, é invocar a pessoa. Nós rezamos tanto aqui com o santo nome de Jesus, não é? Jesus, Jesus, Jesus. Teve um dia que eu estava numa batalha tão grande que eu não sei quando, eu comecei a rezar, eu vou rezar 1000 vezes o nome de Jesus. Jesus, 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 1000 vezes, 1000 vezes. E eu fui rezando, porque na verdade é invocar a pessoa. Não é como nós, não é dizer, é invocar a pessoa. Então, não tomar o seu santo nome em vão. Respeitar o nome do Senhor depende como primeiro mandamento da virtude da religião e regula de um modo mais particular o nosso uso da palavra nas coisas santas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2142. Então, será que eu insultei a Deus, nosso Senhor Jesus, a Igreja Católica, a Santíssima Virgem Maria, ou os santos por palavras ou por gestos? Será que eu fiz piada, brincadeiras aí desarrazoadas que profanam o nome de Deus na verdade?
Levei sem a devida consideração, não é? O nome do Senhor. Chamei a Deus como testemunha de uma mentira. Não é? Tem que dizer, eu juro por Deus. Na verdade está dizendo uma mentira. É um pecado grave. É um pecado grave. Dependendo da gravidade daquilo que se jura falsamente, um pecado grave. Eu amaldiçoei pessoas ou a mim mesmo. Eu reclamei das disposições da divina providência, murmurar contra Deus. Reclamar, na verdade, daquilo que é a providência, é uma obra de Deus na sua vida. Essa ingratidão, esse murmurar, também é uma desobediência ao segundo mandamento. O ouvir músicas blasfemas também nós podemos trazer aqui. Aquilo que está profanando o Senhor, ouvir, dar audiência para essas coisas, isso aqui também é um pecado. Aquilo que você está consumindo, está profanando o nome do Senhor em ti, a presença do Senhor em você. Isso aqui também é grave. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas, os dias de preceito, a observância aí da Santa Missa Dominical, dos dias de guarda. O Catecismo da Igreja, parágrafo 2176, a celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo da sua bondade universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança. O mandamento da igreja determina e precisa a lei do Senhor. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm sim a obrigação de participar da missa. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2180. Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste, onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo ou na tarde que o antecede. Então, você deixou de ir à missa por motivos fúteis, por preguiça, por não ter se planejado, por ter colocado outros compromissos no lugar de Deus? Ai, irmã Maria, eu estava viajando domingo. Eu viajei, fui para um dia, assim, um final de semana, não é, de lazer com a minha família. Domingo não fui à missa, porque não tinha missa lá. Para que você foi para esse lugar que não tem missa? Como é que você vai sair com sua família para fazer um lazer no lugar que não tem missa no domingo? Com todo carinho e respeito, tem vergonha. Entende? Aqui você caiu no terceiro mandamento porque na verdade você descuidou do primeiro. Eu fui surpreendida certa vez por um jovem, 16 anos. E ele foi falar para mim como é que ele estava planejando as férias dele de final de ano. Ele disse, Maria, que agora minha mãe disse que é para eu escolher o hotel onde a gente vai ficar. Eu disse, e aí, qual hotel que você vai ficar? Porque assim, a gente vai procurar o hotel talvez, né, dependendo das condições, um hotel mais luxuoso, um hotel com mais coisas aí para explorar. Ele disse, mãe, vamos escolher esse hotel que for mais perto da igreja. Porque a gente vai à missa todo dia. A gente está de férias, não é de férias de Deus. A gente vai à missa todos os dias. Agora nas férias que a gente tem mais tempo, a primeira coisa que a gente vai fazer no dia é ir à missa. Certa vez um padre de muita experiência disse, quer ver a santidade de um seminarista? Veja quantas vezes ele vai à missa nas férias. Porque a santidade está no amor a Deus. Então quer ver o quanto você ama o Senhor? Ora, se eu amo o Senhor e quero rezar, quanto mais receber no Santíssimo Sacramento, o seu corpo e sangue. Então, aqui realmente é o amor. Por isso que eu falei no início, peça a graça ao Senhor de amá-lo cada vez mais. Então, o critério inicial é esse. Às vezes você não vai poder se organizar desse modo, porque uma viagem exigida ali pela empresa, um trabalho, uma coisa, e de fato não foi possível mesmo. Mas se é você que está no controle, na condução aqui da coisa, a primeira coisa que você vai fazer, vai sair de férias com a família, vai para escolher um lugar, precisa ser um lugar que tem missa. Senão você está colocando Deus para trás. E outras coisas na frente. Não procurei o descanso e o bom convívio com a família nos dias de guarda, mas trabalhei sem necessidade. Hoje é uma sociedade completamente pagã. Então, o domingo, para o mundo, é um dia qualquer.
não é? E mais, profanar. Porque o domingo é o dia, então, da cachaça, não é? Da libertinagem, da prostituição. Não. O domingo é o dia do Senhor por excelência. E um dia que não deve ser dedicado ao trabalho, a ganhar mais dinheiro, salvo, claro, como está falando aqui. Existem hoje, tem pessoas que, se não forem, vão perder o emprego, não tem trabalho. Trabalha aí no shopping, num local, se essa é a sua realidade, filho, filha, começa a colocar isso na tua oração, diz, Senhor, eu queria tanto. Me concede uma oportunidade no lugar que eu possa viver o domingo. Nós temos, claro, as atividades que são essenciais, por exemplo, não é? Imagina, se a pessoa que trabalha na UTI parasse no domingo, não tem condições, é um trabalho essencial. Hospital, farmácia, bombeiro, polícia, muitas coisas que não tem como parar. Mas existem trabalhos que não são essenciais. Então, se esse é o seu caso, comece a colocar diante do Senhor. O irmão Luiz Maria sempre cita o exemplo dos pais de Santa Teresinha, não é? Do senhor Luís. Na mesma rua dele, uma outra pessoa abriu uma relojoaria ali. Só que ele abria aos domingos. E o senhor Luís Martã não abria, não abria. Os domingos o comércio era fechado. Ele vivia, observava o domingo como o dia do Senhor. Dentro em pouco, aquele outro concorrente faliu. Enquanto o seu senhor Luís foi galgando, foi crescendo, foi prosperando nos seus negócios. Veja, quando Nossa Senhora aparece em La Salette e chora, e o povo perdeu toda a colheita, foi por quê? Porque não estavam mais observando o domingo como um dia do Senhor. Trabalhar sem necessidade, não observar esse dia santo. Profanei o domingo, profanei os dias sagrados, a pessoa além de não ir à missa, não é? Ainda como eu falei, se utiliza daquele dia para ofender ainda mais o Senhor. Indo para determinados lugares inconvenientes para o cristão católico, fazendo coisas que não convêm. São Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém. Então é isso, meus queridos. Comprei ou vendi coisas desnecessárias no domingo ou dias de festa, de guarda. Olha, avalie um pouco aí. Porque a responsabilidade não é só daquela pessoa que abriu o estabelecimento ali no domingo, mas você também que no domingo foi no shopping passear e fazer compras desnecessárias. Você está nutrindo essa cultura. Você está patrocinando essa cultura. Está no domingo comprando e vendendo coisas sem necessidade. Diferente se seu filho adoeceu e você vai na farmácia no domingo, precisa comprar aquele remédio. Ou uma necessidade de um alimento, precisa se alimentar. Mas aí eu estou batendo perna no shopping dia de domingo comprando e alimentando, nutrindo essa cultura pagã que está aí. Como seria se os cristãos católicos, aqui o boicote, não é? E olha, eu estou falando, é pecado. Precisa reavaliar, precisa rever. Comprei ou vendi coisas desnecessárias no domingo ou dias de festa de guarda? Quarto mandamento da lei de Deus. Honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento, então, que traz aqui promessa, gente. Que traz promessa. Hoje, sempre que nós rezamos aqui pelos pais, filhos, quantos pais cujos filhos estão sem falar com os pais? E vice-versa. O irmão Gabriel Maria trazia algo terrível, uma mãe que decapitou o filho. Meu Deus, quanta desordem nas relações familiares. Está aqui o mandamento do Senhor, honrar pai e mãe. O Catecismo da Igreja Católica, 2197. O quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua. Né? Lembra, eu falei, os 3 primeiros é o seu relacionamento com Deus. A partir do quarto é o relacionamento com os irmãos. Então veja, o quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua. E indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele honrássemos nossos pais. Irmã Maria Raquel, mas minha mãe é isso, é aquilo e aquilo. Meu pai, e aí começa. Bom, o mínimo, não é? Mas o necessário para que você estivesse aqui. Eles disseram sim à vida. Eles te trouxeram à vida. E por isso você já deve ser grato. Deus quis que depois dele honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiriam conhecimento de Deus. Temos obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu da sua autoridade. Está tudo tão difícil, gente, que já de umas gerações para cá, nós já não temos dificuldade de encontrar pais que estejam de fato exercendo a sua vocação.
que entendam que é uma família, que entendam a missão deles na vida dos filhos, nós temos que olhar para tudo isso com muita misericórdia. Com muita misericórdia. Mas não podemos justificar, desonrar os nossos pais. Pode ser que o seu pai hoje seja um alcoólatra que está jogado numa calçada. Isso não te dá nenhum direito de desonrar o teu pai. Você é aquele filho que, claro, cada caso, uma situação, mas deveria ser aquele filho que vai lá, que vai levantar este pai, que vai trazer para casa, que vai aplicar então ali pomada nas suas feridas, que vai esperar então ele estar sóbrio, que vai alimentá-lo, que vai dar o banho nele, que vai oferecer ajuda, que vai levar para uma clínica de tratamento, se for preciso. É muito difícil, é uma verdadeira cruz. Famílias que sofrem com alcoolismo, e o alcoolismo traz a violência, o alcoolismo é muito difícil. Eu quero colocar aqui, pedir sua oração por todas as famílias que sofrem com essa realidade, e os filhos que sofrem com isso. Filhos profundamente marcados. Mas veja, é mandamento da lei de Deus honrar pai e mãe. E como eu falei, Êxodo 20:12, se queres prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar, se queres prolongar os teus dias, aqui não significa quantidade de dias, mas qualidade de vida, não é ser feliz, prosperar, é preciso honrar pai e mãe. Tem muito jovem hoje desvairado, né? E não compreende que o grande abismo está aqui, não honra mais pai e mãe. E eu quero dizer, hoje, essa grande mídia que está aí faz de tudo para que o jovem entenda que o jovem autêntico, que o jovem, né, irreverente é aquele que destrata, aquele que desonra os seus pais, destrata os seus pais. Outro dia alguém numa pregação falou algo que eu achei formidável. Uma jovem adolescente de 12 anos chegou no consultório e disse: doutora, estou cansada dos meus pais. Cansei. Eles ficam me pedindo as coisas, me dando ordens. Cansei dos meus pais. A doutora devolveu para ela e disse assim: sabia que seus pais estão cansados de você também? E tem um conselho tutelar. Você sabe o que é o conselho tutelar? Um galpãozão assim, ó, que fica os adolescentes ali, as crianças, para doação. Para quem quiser então adotar, levar para casa. E deixa eu lhe dizer mais. Eu conheci seus pais antes de você nascer e eles eram tão felizes antes de você nascer. Receba. Está cansado dos seus pais? Seus pais também estão cansados de você. Então vamos se ajudar, não é? Vamos tentar aqui unir forças para levar adiante? Porque está todo mundo cansado. Vamos pedir a Deus que volte a reinar o amor para que como família possamos descansar. Mas está aí. Nossos jovens sendo influenciados a todo instante. Que o pai e mãe não é nada. Não. O coleguinha que fez amizade semana passada vale mais do que o pai e a mãe. O problema é que vai se dar muito mal, sabe? É causa e efeito. Não vai se dar bem lá na frente. É triste. É triste. Ver a ilusão que caminha a nossa juventude. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos nas suas relações com o pai e a mãe, porque esta relação é a mais universal, mas diz respeito igualmente às relações de parentesco com os membros também do grupo familiar, não só o pai e a mãe, mas também com os demais. Exige que se preste honra, afeição e reconhecimento aos avós, aos antepassados. Exige que se preste honra, afeição e reconhecimento aos avós e antepassados. Outro dia alguém colocava o quanto que os pais estão com medo dos filhos. Com medo de exercer autoridade, com medo de dizer não. Ah, mãe, se você não me der isso, eu vou fazer aquilo. Pois faça. Porque isso é uma coisa viciosa. Isso é você, pai e mãe, ficar refém nas mãos desse filho. Está errado. Está errado. Você é autoridade, esse filho só tem, ele é confiado a você, então é você que tem autoridade. A autoridade é cuidado, é serviço. Não é ser refém, você não pode estar refém na vida dos seus filhos que não têm nem juízo ainda. Não sabem governar nem a sua vida e está governando uma casa. Pai, mãe, supliquem o Espírito Santo.
E sejam revestidos da força e poder do alto. E Maria Cal, está muito difícil criar nesse mundo. Está difícil demais. Minha oração por vocês todos os dias. Mas não tenham medo dos filhos de vocês. Bendito seja Deus pela dona Célia e seu Paulo. Se eu pensasse em elevar a minha voz dentro de casa, meus pais mandavam calar a boca. No dia que você pagar as suas contas, no dia que você comer do seu feijão, do seu arroz e você tiver o seu apartamento e a sua casa, você vai gritar com outras pessoas, você faça o que você quiser. Mas aqui quem manda somos nós. Só tem isso para comer, mas fique com fome. Esse celular que está me dando, esse celular que já está desatualizado, não presta, fique sem celular. Ah, mas eu quero jogar agora. Não vai jogar, não vai. E acabou. Eu não tenho que estar te dando explicação. Eu estou fazendo isso para o seu bem, obedeça. Mas isso, gente, é de pequeno, sabe? Eu sei que é difícil hoje porque não foi feito isso de pequeno. E aí criou asa. Achou que é o galo da casa. Achou que pode fazer o que quiser. E é difícil retomar. Mas eu rezo por cada um para que possa recuperar esse controle da casa. Honrar pai e mãe.